Ah, olha só. Eu fiquei tranquilo já, porque a gente já falou, já ficou. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao novo episódio do Ela Pode, episódio de número 2. Meu nome é Tarcísio Coelho, sou professor aqui dos cursos de negócios da Toledo Prudente Centro Universitário e é um prazer estar aqui com todos vocês, né? A gente está aí nessa tarde maravilhosa de quinta-feira e para falar de coisa boa, né? Então, com certeza, a gente tem duas egressas aqui que eu vou passar para a Juliane e ela vai explicar quem está aqui com a gente hoje. Oi, gente, tudo bem? Olá, boa tarde. Nós estamos aqui no segundo episódio, um episódio muito especial, porque já são duas convidadas, diferente do primeiro. Uhum. E são egressas do curso de Ciências Contábeis. Elas se formaram há 20 anos, né? Mas não parece, vocês vão ver no vídeo, a gente fez questão de gravar. Não parece. Para vocês verem a beleza destas duas convidadas nossas. Então, nós temos aqui a Luciana Marra Bertucci. Olá, boa tarde. Boa tarde. E a Regina Trindade. Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, a gente imagina, né, o Tarcísio conheceu elas hoje. Então, duas contadoras. O que você imagina, assim? Duas mulheres sérias, de óculos, né? Às vezes, assim, né, com aquelas roupas mais cinzas, cinza, com cara tipo, fiquei o dia inteiro no escritório, não tomo sol. Exato, às vezes com aquele óculos, né, mais grosso, né, que a gente sabe de fundo de garrafa. Mas não. Isso tá todo mundo aqui colorida, né? A expectativa é a realidade, né? Mas você vê, né, esse problema de estereótipos, né? E por isso que a gente veio para quebrar tudo isso também, né? Então, o Ela Pode, ela tem essa proposta também, esse podcast tem essa proposta de mostrar realmente as mulheres empreendedoras, mostrar a força da mulher, não só como empreendedora, mas também durante toda a sua vida, né? Então, aqui a gente resgata também algumas coisas da faculdade. Então, assim, essa vivência que vocês tiveram, eu acho que é super bacana vocês também falarem para a galera que está vendo e ouvindo, né? Porque às vezes isso eles vão ver dentro do YouTube, às vezes eles vão ouvir dentro do carro, enfim, isso daí a gente vai divulgando, na verdade, né? Então, com certeza, eu queria fazer essa primeira pergunta, acho que para as duas, viu, Juliane? Isso. Queria que vocês falassem um pouco como é que surgiu essa amizade, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho antes, né? Falassem um pouco, assim, o que vocês estão fazendo hoje, né? Depois de formadas, e como surgiu essa amizade maravilhosa. Vou começar pela Luciana, pode ser, Luciana? Pode ser, vamos lá. Bom, aí eu e a Rê, a gente se conheceu na faculdade, né? Então, a gente não tinha amizade antes, mas a gente se conheceu aqui na faculdade. Na nossa turma ainda era um curso de 5 anos, né, Rê? Certo. E aí a gente, né, cursou esses 5 anos. Depois a gente ficou um tempo sem se encontrar, né? A Rê foi morar fora e a gente... Só redes sociais. Só rede social que a gente se acompanhava. Facebook ou Orkut? Era Orkut, né? Na época boa. Orkut, Facebook, né? Porque não existia o WhatsApp, não existia Instagram, mas a gente tinha ainda um certo contato, né, Rê? Tinha algumas vezes que ela vinha fazer visita para a família, que ficou aqui, a gente acabava ainda se encontrando, mas bem mais distante, né? Certo. E o tempo passou... E o destino nos uniu novamente, né, Rê? Como, né? Vizinhas. Uau! Sério, vizinhas, então? E aí a Rê veio com uma proposta de retorno, né, aqui para Presidente Prudente, com um desafio grande aí de estar formando, né, essa escola que hoje ela conduz brilhantemente, né, Obrigada, amiga? Sensacional. Ela veio com essa proposta e nessa época... a gente já tinha o escritório, né, a empresa de contabilidade, e ela tinha conhecimento disso, e aí ela nos procurou. Aniversário do Gabriel. É verdade, foi aniversário do menino dela, a gente conversando, e aí acabou dando certo, e aí ela estava procurando casa
Aí o meu sogro tinha uma casa para alugar e deu tudo certo. Sério? Ela foi ser minha vizinha. Uau, sensacional. E virou cliente nossa do escritório. Então, assim, a gente tem muita história, né? Inclusive os filhos Gabriel, né? E os dois, é verdade, Jura? os nossos meninos. Chama Gabriel. Eu tenho um menino e uma menina, ela também tem um menino e uma menina. Meu Deus do e céu. E os dois meninos chamam Gabriel e os maridos chamam Fábio. Não, eu ia chegar nessa história. Isso. Ia saber tudo. É um episódio à parte, né? Vamos pensar, né? Vamos. Porque estudaram juntas, Sim. se formaram juntas. Isso. E aí elas casam com os Fábios. Com os Fábios. Né? E eles eram Até da sala juntos. também, né? Eles também da eram. mesma turma. Da mesma e aí eu turma. perguntei, só foram... Porque tinha 7 Fábios na turma. Vocês, tinha. Vocês escolheram que a gente quer esse. Fábio. E conta uma coisa antes de passar pra Rê aí, que é o momento mulher. Ah lá, abre um parênteses. Aquele momento que a gente gosta, né? Que ano que vocês começaram a namorar? Você, o seu Fábio, e você, o seu Fábio. Eu comecei a namorar no primeiro ano, no segundo semestre. Eu também. Gente! Vocês estão vendo, né? Nossa! Foi, amiga. A gente tinha demorado um pouquinho mais, mas foi também. Mas a Rê casou antes que eu. Certo. O Fábio enrolou ela menos. O Fábio me enrolou. Menos, nós né, começamos amiga? a namorar na faculdade, foram 5 anos. Depois eu fiquei mais 3 namorando e nada de casar. E aí, de repente, surgiu uma oportunidade ali, um pedido. Aí nós casamos e aí nós fomos embora para São Paulo, né? Certo. E aí eu tive minha filha, Amanda, hoje já tem 12 anos, e o Gabriel tem 9. Então, tipo, eu casei primeiro, tive as crianças primeiro, e aí falou, Lu, e aí, e as crianças? O Fábio não quer agora. Então, ela teve os 2 também, acabou vindo gêmeos, né? Então, acho que não... Os meus são gêmeos. Que bacana. E aí, quando a gente foi ver, os nomes eram iguais ali, então foi... Mas não foi combinado, né? Não foi nada combinado, foi uma coisa né, de amiga? sintonia mesmo, né? Se tivesse conversado mais, teria escolhido outro nome, né? Porque, tipo, vou escolher ela também, né? Porque, na verdade, a minha filha que escolheu Gabriel. Então, mamãe, ele vai chamar Gabriel. Aí foi Gabriel. Ficou Gabriel, né? O Fábio me deu uma enrolada. A gente namorou... Quantos anos mesmo? 12 anos. Eu Olha sei só, dessa ele vai história. ouvir, viu? Ele tá ouvindo. Amor! Love you. Não, mas ele já ganhou um coração, porque eu apresentei Luciana Marra Bertucci. Sim. Porque assim, eu conheço por Lu Marra. Sim, Então, exatamente. assim, a gente é da mesma época de Já deu um faculdade crédito. e tal. Lu Marra, mas agora tá bom, Fábio Bertucci, Isso. Lu Marra Bertucci. Você foi citado, Fábio, pode Tá ficar bom, tranquilo. tá bom. Já falamos muito dos Fábios, a gente Sim. quer saber agora das poderosas aqui, dessas poderosas que a gente convidou. Exato. E aí, Rê, você continuou com o Fábio e vocês foram trabalhar fora. E foi isso? Nós terminamos a faculdade, aí casamos e a gente foi para São Paulo. Tá. Então moramos 10 anos lá. Ele trabalhava Uau. na Pernambucanas, na época foi transferido para a matriz de lá. E aí eu falei, e eu nunca E tinha ido ele nem... trabalhava como contador? Não. Não. Depois que Auditor, nós- né, amiga? ele estava como auditor da Pernambucanas, tá. aí para parar de viajar, porque a gente tinha casado, né? Então aí surgiu a oportunidade dele ir para a matriz. E aí, como eu trabalhava aqui mais na área financeira, então a gente foi para São Paulo e eu nunca tinha ido nem a passeio para lá, né? Eu falei, o que uma caipira do interior vai fazer em São Paulo, né? E aí acabou dando super certo, porque a gente vai conversando, vai fazendo amizade, né? Sim. E acabamos morando lá. E os meus filhos nasceram lá. Então, eu lembro que na época o pessoal falava assim, mas você vai ter filhos em São Paulo? Eu falei, gente, mas aqui não tem maternidade? Né? As pessoas vivem aqui, né? Então, foi assim, um período de 10 anos que a gente aprendeu bastante, né? Com vários desafios, tanto pessoal quanto profissional, para a gente poder depois voltar para o Prudente mais capacitado, né? Uma dos requisitos para o convite de hoje foi para a gente mostrar também que, apesar delas estudarem o mesmo curso, elas seguiram trajetórias diferentes na carreira. E o quanto isso é bacana também, né? Porque, obviamente, que a graduação é importantíssima, mas eu posso empreender, eu posso ir para outra área, enfim. Até perguntei para a Regina, depois ela vai contar um pouquinho da escola, como que chegou na escola e tal. Ela tem uma escola aqui em Prudente, né, a KNN.
E falei, quem faz a parte contábil da escola? E ela disse... Luciana Marra Bertucci. Conduta, contabilidade. Conduta, contabilidade. Que maravilhoso. Então, que bacana isso, porque como empreendedor é difícil você assumir todas as áreas da sua empresa. Obviamente, você tem que delegar a parte. Sim, Ju, mas você contábil, sabe que eu estava pensando nisso, Uhum. pensando, né, nessa proposta nossa do podcast, pensando na trajetória da Rê. E eu vejo assim que a graduação, e isso porque a gente também tem uma relação de negócio ali, de trabalho, que independente dela aplicar isso de fato ali, né, no dia a dia dela, com certeza contribui e traz uma bagagem muito boa para ela hoje poder conduzir ali com funcionários, montar toda a parte ali operacional do negócio dela. Então, assim, independente de você assinar como contador, você não deixa de exercer. Mesmo porque dentro de uma empresa contábil, e eu falo isso pela experiência que a gente tem lá no Conduta, a gente também não consegue atuar em todas as áreas, né, da contabilidade ali. Sim. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de conseguir se identificar. Depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe com vocês de como que eu cheguei ali no Conduta e como que eu me posicionei ali dentro da empresa, porque realmente a gente não consegue. Exatamente. E às vezes as pessoas têm essa ideia de que ela vai falar comigo e eu vou conseguir tirar todas as dúvidas dela da área do departamento pessoal, da contabilidade, da declaração. Não, não é assim. São bastante atualizações que tem também, né? As leis. Nossa, mas a área de vocês tem que segmentar. É uma coisa que muda tem que, se você muito quiser rápido. ter uma qualidade ali no trabalho que você entrega, tem que segmentar, porque senão você não consegue abraçar tudo. Exatamente. A gente até faz, mas não entrega com qualidade. Você se eu quero saber tudo e me desenvolver em tudo, em alguma coisa eu vou falhar. Em algum momento eu vou falhar. Não, e em tudo na nossa vida, na carreira, né? A gente também faz as nossas escolhas, assim, né? Dentro dessa segmentação. Mas pode falar. E a gente não só trabalha, né? A gente tem uma vida fora do trabalho também. E uma vida que acontece no trabalho. Então, óbvio que depois a gente vai falar sobre isso, como é essa história de trabalhar em família, de ter uma empresa familiar, né? 2 empresas aqui no caso, mas que trazem uma série de desafios, né? Não só trabalhar, no caso de vocês, com os esposos, mas às vezes é a mãe, às vezes é o pai. A gente falou muito isso com a Paula, porque a gente não pode esquecer que, apesar de vocês terem uma relação de trabalho, ele continua sendo o Fábio, os Fábios, os maridos. Né? Então, assim, a minha relação afetiva tem que ser permanecida independente de qualquer coisa, tem que permanecer de forma qualitativa, independente das nossas relações de trabalho. É um desafio. Exatamente. Eu imagino. Isso é uma pergunta também que eu ia fazer, inclusive parecida com essa, Ju, para as meninas aqui também. Por exemplo, tem essa questão da convivência, né? Então, convive em casa e também no serviço. Tem como separar isso ou é algo que às vezes... A gente quer essa parte, né? A gente gosta quer saber. Fala tem você dias que dá vontade assim, sabe? De pedir para fazer uma demissão. Isso, de ligar para a Lu e falar, Lu, quanto você fica? Não tem uma vaga aí? Quanto fica para eu me livrar de alguém aqui? Exatamente. Porque assim, igual você falou, a gente dorme com o sócio, né? Então, a gente passa o dia inteiro ali e a gente tenta fazer uns combinados. Vamos tratar em casa sobre a casa e os filhos, na empresa sobre as coisas da empresa, mas daqui a pouco vem. E as crianças? E o almoço? E isso e aquilo? E lá em casa, mas e aquela turma? E o teacher? Né? Então, assim, a gente tenta ao máximo tentar evitar, mas nós somos seres humanos, né? A cabeça é uma só e aí a gente acaba misturando um pouquinho, mas a gente sempre tenta voltar para o equilíbrio para, né? Então, assim, acho que dá certo, porque 24 anos de juntos, né? Praticamente. Bacana. Não é para... eu acho que tem que ter uma festa. Já tive uma ideia. Uma festa. Exatamente. Bodas de prata. Uau! 25 anos o ano que vem. Gente, por favor, hein, quero ver os convites. 25 anos de relacionamento. É uma festa. Depois faz a comemoração do casamento, cada um separado. E o legal é que eu tenho um teacher lá na nossa escola, que ele tem 24 anos, né? Eu falo, Fê, quando você nasceu, eu conheci o Fábio. É literalmente uma vida.
É a mesma situação que eu tenho lá no escritório com os estagiários, né? E com alguns funcionários que... A hora que a gente olha ali para contratar, que você olha a data de nascimento e fala, não é possível. Não é possível. Depois de 2000, como assim? Não é possível que essa pessoa nasceu e eu já estava, né, terminando a faculdade, eu já estava... E ele está aqui com tanta competência. Para já trabalhar na área contábil, né? Exatamente. Então, atender meus clientes, né? Dar o suporte que eu preciso, ser o braço direito e esquerdo que a gente precisa. Mas essa questão de trabalhar com o esposo, né, ou com alguém aí da família, realmente é um desafio. A Rê tem uma história um pouco diferente, porque vocês começaram juntos, né? A escola nasceu, eles já estavam juntos no negócio, apesar que o Fábio veio um pouco depois, né, Rê? Eu fiquei 6 meses sozinha na abertura da escola e depois ele veio. Qual foi o ano da abertura da escola? 2017. Bacana. E aí na KNN eu tenho só ele comigo. A Lu já tem mais, né? Sua sobrinha. Minha sobrinha também trabalha lá com a gente. E até que com ela é mais tranquilo. É mais fácil, né? É mais fácil porque mulher. E ela tem menos idade, então, né, fica mais fácil. Mas com o Fábio acabou que assim, teve um pouco de resistência assim no começo, porque eu me formei, né, nós nos formamos juntos, só que na época eu trabalhava na Serasa, na Serasa Experian, e você ficou bastante tempo trabalhei lá, 14 anos na Serasa. E nesse período o Fábio abriu o escritório. Nesse período o Fábio abriu o escritório, ele começou, na verdade, já a trabalhar com perícia, né, com perícia judicial, contábil. E aí depois ele fez uma parceria com o Everson na época, tudo. E aí começou, né, com essa ideia do escritório. E aí foi formando e eu estava trabalhando lá na Serasa. Isso. Só nos bastidores. Só ouvindo falar de conduta em casa. Só ouvindo falar de conduta. O nome conduta a gente escolheu junto. Tem uma história toda legal. Eu sou do marketing, adoro essas histórias também. A gente escolheu junto. Então, assim, tem bastante história. Mas eu estava numa outra pegada. Eu ganhando prêmios, tá? Exato. Eu lembro, eu trabalhava com o Fábio. Verdade. Ganhava prêmios, eu era viagem internacional, referência. Que bacana. Eu era da área comercial e a área comercial é um negócio, né? Um bichinho que te pica. E aí você não consegue, né, sair daquilo ali. Se conter. Você não consegue sair daquilo. Metas, aquela coisa. Metas, e aí você vai ganhando, né, a remuneração é boa. E aí tinha as premiações. Eu fui, realmente, teve 2 viagens internacionais. O Fábio foi comigo. Vou convidar o Fábio para ir comigo. Conta para o Tarcísio, para todo mundo, para onde vocês foram. Nós fomos para uma viagem, nós fomos para Portugal. E eram viagens, assim, fantásticas, né? Tudo hotéis, assim, maravilhosos, tudo pago. Né? Tudo maravilhoso. E depois a gente foi para a África do Sul. Olha, gente, que bacana. Gente, olha, uma experiência maravilhosa. Sensacional. Que, assim, é um lugar que eu morro de vontade de voltar. Olha. Tem muita coisa legal para a gente fazer, para conhecer lá. A gente é muito bem acolhido. É uma delícia. Uma delícia. E aí... Em 2013, eu tive filhos, gêmeos. E nesse período meu de licença maternidade, o escritório da Serasa aqui de Prudente fechou. Certo. Mas como eu era do comercial, estava tudo ok. Eu ia continuar trabalhando home office. E fiquei com uma carteira de clientes de Rio Preto para continuar atendendo remoto. Mas não estava rolando, porque esses clientes eles estavam acostumados a ser atendidos presencialmente, tal, e não estava rolando. Aí a minha gerente falou assim, você vai ter que ficar 3 dias da semana em Rio Preto. Falei, não vai rolar. Puxa vida. Falei, não vai rolar, porque comigo aqui o negócio já está pegando, né? Já tem que ter babá para dormir, minha mãe me socorrendo durante o dia, eu com 2 bebês. Falei, não dá. Gêmeos, né? Gêmeos, eu falei, não dá. Aí passou mais um tempo, o Fábio pegou e falou assim, vem trabalhar comigo. Falei, nossa, será? Olha. Aí você fica naquela tentação, você fala assim, poxa, se eu for,
né, eu tiro essa responsabilidade, assim, o peso de, né, ter que estar fora, de ter que estar com um horário assim para cumprir, vou ganhar uma flexibilidade, tem as crianças, né, tudo mais. Sim. Mas por outro lado, eu vou para a área contábil, faz anos que eu me formei e nunca trabalhei com isso, como que vai ser, né? O Fábio já tinha uma bagagem, já tinha uma carteira de clientes, tudo, já tinha funcionários. Sim. Falei, como que eu chego ali, né? Cheguei. Como assim? Ele vai ser o meu chefe. Ele vai ser o meu chefe. E aí, é só bom que você tira chegou... férias com ele, né? Exatamente. Só que chegou um momento que ficou meio que insustentável, assim, não dava mais para eu ficar fazendo viagem e tudo. E aí cheguei para minha gerente e falei assim, olha, eu preciso sair. Sim. E se for para dar certo de eu ficar lá com ele, ok. Senão eu vou ficar um tempo sem trabalhar até as crianças crescerem um pouquinho. E depois eu volto pro mercado. Né? Falei, vou arriscar. Aí, na época, ela falou, não tem volta, hein? Se você for, não tem volta. Eu falei, não, estou decidida. Pode tocar aí que eu estou decidida. E comecei a ir para o escritório, né? Comecei a entender um pouco melhor aquele mundo que, para mim, era tudo muito novo. Que por mais que ele comentasse comigo, né? A gente trocasse ideia, conversasse, mas eu não vivia, né, aquilo. Exatamente. E aí comecei e vi que eu falei assim, meu Deus do céu, é tudo muito novo, assim, é um desafio gigante. Eu falei assim, e é o que a gente estava falando, assim, é uma área que determina, assim, uma atualização diária. E como que eu que fiquei... Muitas leis, né? Como eu que fiquei anos, né, fora, vou começar... Aí eu peguei e fui entendendo melhor, né, cada área, e fui entendendo aonde que eu ia me encaixar ali. Exato. E aí eu me encaixei na parte de legalização, que é a parte que atende cliente, que faz as reuniões para entender, assim, para formalizar contrato de constituição, alteração, a parte das licenças, né, que envolvem as empresas. E aí me identifiquei ali. E aí fiquei. Então, assim, né, deu certo, mas é um desafio, porque é aquilo, né? No início você chega ali, você fala assim, ai... Assim, o funcionário vai olhar e falar assim, nossa, a mulher do chefe agora vai ficar aqui. O que me faltava. Vai ficar aqui agora. Quando o chefe dá uma volta, a gente respira. Agora a mulher... Os gatos fazem a festa. Agora a mulher está aqui, né, todo dia, tal. Sim. Mas, assim, eu não tive, assim, graças a Deus, assim, tem 2 funcionárias nossas que já estavam lá desde essa época, estão com a gente até hoje. Bacana. E, assim, elas foram sensacionais comigo, assim, me acolheram, me ensinaram muita coisa, sabe, assim, foram muito, assim, parceiras mesmo, acho que, assim, né? De entender também a minha situação. Sim. Ali como mulher, como mãe, né, as minhas dificuldades, e me ajudaram muito. Ô, Lu, e você também é uma pessoa aberta, né, então você chegou com a humildade de quero reaprender, né, eu estou chegando agora. Então... Não, eu falava para elas, falava, gente, eu não sei, eu não sei, quero aprender, quero entender como é que funciona, tal. E, assim, lógico que, assim, tem um desafio ali, né, na questão de relação marido e mulher, porque até a gente aprender a lidar com isso, a gente mistura muito, né, sim, ali sim. Ainda as conversas, né, em casa, no escritório, tudo. Mas, assim, eu acho que o diálogo é o fundamental, né, Rê? Assim, sim. Assim, a hora que a gente vê que o negócio está meio que desandando, a gente senta, conversa, né, os dois, graças a Deus, cabeça boa, então aí entende, fala, não, então vamos ajustar, vamos ajustar, exatamente, vamos ajustar. E é isso, eu acho que a gente não pode se limitar a achar que a gente não é capaz, né, de fazer, de aceitar um desafio, porque, assim, no início a gente vai ter as dificuldades, no decorrer do processo a gente vai ter as dificuldades, mas quando a gente está disposta realmente, né, a abraçar aquilo ali, e as coisas vão se encaixando e vai dando tudo certo, né? E as dificuldades também são, né, o tijolinho que a gente vai construindo para fortalecer, para crescer, né? E a história de vocês muito parecida no sentido de vocês passarem por transições, né? Então a Regina vai embora, volta e a escola chega em 2017. Então, Rê, como é que foi essa escolha
né? Como é que vocês chegaram aí? Vamos ter uma franquia e vai ser essa franquia. Como que foi esse processo? Nós éramos aquele casal tradicional, né? Tá namorando, vai casar, quer uma casa, quer um carro e filhos, né? E aí, só que ele estava trabalhando como auditor e viajando muito. Então, tipo assim, a casa e o carro a gente já tem. E agora, né, para você ficar aqui? Então, a gente tentou ver alguma coisa que fosse imprudente, porque como estava na Pernambucana, já começou a pegar a matriz que é em São Paulo, né? Já vai tendo uma outra pegada vai tendo ali, outra visão, né? Outras viagens para visitar as lojas e tal. E aí surgiu a oportunidade de falar, olha, eu consigo parar de viajar, mas a gente tem que ir para São Paulo. Eu falei para ele, vamos embora, né? Sim. Nunca tive lá nem de férias, mas vamos que vamos. Então, assim, nós fomos para lá, teve o desafio de conhecer a cidade. Ele já foi para trabalhar, então não ficava comigo o dia todo para eu ver um emprego, ver apartamento, ver nada. Então, durante o dia eu ficava pesquisando apartamentos, vagas. À noite ele me ensinava como que eu andava de metrô, porque de carro a gente não sabia nem andar. E precisa aprender mesmo, né? Que eu fui estudar lá também, olha... Nós vendemos o carro, porque a gente não vai conseguir andar aqui, então vamos aprender primeiro. Povo caipira do interior. Isso. Teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, olha o seu presente. Eu falei, o que é? Cartão do ônibus, do metrô, né? CPTM, né? E aquele mapinha todo colorido. Eu falei, que é isso, pelo amor de Deus? A gente não sabe qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo do mapa. Se tá do outro lado, você nem sabe, né? E aí, então, foi aquele desafio. Então, tipo assim, ele preocupado comigo, porque não conhecia nada na cidade, mas eu sempre fui muito proativa de poder aprender, buscar informação, né? Então, eu pesquisava algumas coisas, à noite eu via com eles os endereços, ele me ensinava e eu só ia, né? Bacana. E assim foi. Passou 10 anos, muito rápido. Mas eu aprendi a amar São Paulo, maravilhoso. Tem, né, os prós e os contras ali para cada um, mas a minha história particular... o meu primeiro emprego foi numa multinacional pertinho da minha casa. Uau. Então eu não pegava tanto trânsito, né? Sério? Diferente dele, que ele tinha que acordar 3 horas antes para chegar às 8 na Paulista. Então, assim, foram muitos desafios bacanas. E aí, sempre indo para a área, fiz contábeis e fui para a área financeira, mas igual a Lu falou, a contabilidade te ajuda a orientar no dia a dia para já deixar as coisas mais organizadas, né? E eu sabia, quando o pessoal da contabilidade ia ter fechamento de mês, eu falava assim, galera, hoje tem pizza, né? Você vai até tarde. Paz e amor, né? Então, tipo assim, a minha parte eu estou adiantando no decorrer do mês para já ficar certinho para vocês. Mas aí foram... Rola uns plantão, né, amiga? Rola. Então, foram os desafios ali de continuar sendo empregado, né? Depois vieram as crianças. E aí, como a gente vinha para Prudente visitar a família e com criança, aí eles já vão assim, mãe, mas e a avó? E os primos? E, né, a família? Porque por mais que a gente tivesse os amigos do condomínio, era diferente, porque eles tinham famílias lá. Então, no final de semana que a gente estava em casa, eles estavam na casa dos avós. Todo mundo sumia. Né? Ia pra praia. A gente ia pra praia também, mas não tinha tantas amizades assim para as crianças poderem Começa a sentir a necessidade de vínculos. Isso. E aí eles começavam a cobrar, né? Quero ficar mais, não quero ir embora. E aí a gente falou assim, opa, acho que já está na hora da gente. A Amanda tinha 5, o Gabriel tinha 3 anos. Então, acho que a gente já, né, deu o que tinha que dar aqui em São Paulo, vamos tentar buscar alguma coisa. Então, uns 2 anos, nós começamos a pesquisar o que poderia ser. Porque na nossa família não tem assim, uma referência muito próxima de pais, né, que tem um negócio próprio, ou vir assumir com ideias e tal. Então, aí nós começamos a pesquisar, e aí um formato que nós pensamos foi a questão de franquias, né? Que já tem um modelo de negócio, mas a gente tinha que também aprender, porque a gente não sabia empreender, né? Então, a gente viu várias coisas e via o que não tinha em Prudente para tentar trazer, né? Então, às vezes a gente se identificava com alguma coisa, mas aqui já tinha, né? E aí foi aquela luta ali de tentar achar uma oportunidade de voltar. Modelo de negócios interessante, né? E aí, o que aconteceu? O departamento que ele estava em São Paulo acabou terminando um projeto e não ia ter mais. E aí, como ele sempre foi dedicado, bom funcionário, tudo, aí ele foi convidado a assumir uma loja. Então, ele nunca tinha sido gerente de loja. Né? Então, foi um desafio para ele também. E aí surgiu a primeira cidade, que nós nos mudamos de São Paulo para Maringá. Aí ele assume, mais perto. Mais perto. Para nós, 2 horinhas, a gente ia e voltava todo dia, né? Que está acostumado em São Paulo.
E aí nós ficamos em Maringá, ele assumiu a loja. E aí, como a gente estava ali, uma cidade maravilhosa. É lindo mesmo. Só que 2, 3 anos o gerente muda, né? De cidade, de loja, e a próxima, qual que vai ser? Mais longe, mais perto, uma cidade melhor, né? Já estava aquela indecisão. Então, a gente estava ainda em alerta. E aí, como a gente estava no Paraná, a gente nunca mais tinha ido para as praias do sul, né? Porque quando a gente está aqui, a gente vai para lá. E quando a gente está em São Paulo, a gente vai, né, para as praias de lá, que é mais perto. E aí nós combinamos com a amiguinha da Amanda da escola para ir para Bombinhas. A gente ia apresentar para as crianças também. E aí, numa tarde de praia, ela encontrou uns amigos dela que tinha aberto a KNN. Só que, na nossa ideia, era outras franquias, a gente nem conhecia, né? Então, nossa ideia de conversar com ele era porque eles tinham alguns apartamentos que eles alugavam para as férias. Então, falou, a gente vende apartamento em São Paulo, compra aqui, aluga, vem, né, na praia. Isso. E aí, nesse meio caminho, ele foi falando da KNN. E aí, ele falou assim, sem querer, faz 6 meses que eu abri uma escola, foi conversando, e aí foi o assunto da tarde, né? No outro dia, a gente foi para Camboriú e nós vimos uma KNN. Falei, opa, já despertou. O que está acontecendo? Olha o destino. Vamos entrar. Vamos entrar para conhecer. Estava de férias, estava vazia a escola. E aí a moça perguntou, a gente falou que era possível franqueado, porque aluno não dava para ser, né? Estava tão longe de casa. E aí ela falou assim, por que vocês não vão lá na franchise, né? Eu falei, mas aonde que é? Aqui em Camboriú. Eu falei, ai, meu Deus, esse negócio tá rodeando. Tá chegando. Tá esquentando. Aí ela já ligou lá, marcou pra gente ir lá. Eu falei, não, nós estamos de férias, a gente acabou de chegar, a gente vai andar de bondinho, vai, né, passear com as crianças. E aí eles falaram, não, então volta no final da tarde pra gente só conversar. Deu umas 6 horas, a gente comprou um lanche para as crianças. Saímos de lá meia-noite. Jura? As crianças até dormiram no sofá lá da recepção. Rendeu, então. Porque, assim, é uma proposta bem diferente, né? Eu, como mãe, me encantei muito. E também como profissional, né? Como um aluno ali, foco na conversação desde a primeira aula. E é uma coisa mais dinâmica. Tem a van que leva e busca, porque nós somos uma mentorista, né? Então, me encantou bastante. E aí a gente foi aprofundando um pouquinho mais. E aí falou, opa, mas em Maringá eu acho que já tem. Porque eu ouvi falar alguma coisa de van. Só que realmente tinha. Então, para abrir outra em Maringá, eu já ia dividir uma franquia com outra pessoa que a gente nem conhecia, né? Depois a gente acabou conhecendo e é um amor de pessoa, uma referência também para mim. Mas eles falaram que ia começar a investir no estado de São Paulo, do interior para a capital. Falei, então é nosso passaporte, né? Sim, então, a gente voltou de Camboriú rapidamente, ainda estava de férias, viemos para Prudente. Já vi alguns pontos para abrir que poderiam ser possíveis, né? E aí eu falei, Fábio, e aí? Ele falou, é agora ou nunca, porque a gente já está no estado de São Paulo, as aulas já vão começar. E no Paraná ainda tinha mais umas 2 semanas de férias, tinha um tempinho ainda. Então eu falei, então agora é nosso momento. Já chamamos uma franquia, nós já fomos aprovados por eles e vamos aprender, né? Ver como que faz. Então, peguei as crianças, peguei a mala, vim para Prudente. E nessa mesma semana foi aniversário do meu filho. E aí a gente convidou a Lu, né, o Fábio, as crianças para irem. Eu falei, amiga, estou voltando para Prudente, estou sem casa, estou sem nada, o que eu faço, né? E eu tenho uma empresa. E eu vou abrir uma escola. E eu estou sozinha porque o Fábio está lá em Maringá. E aí ela foi onde a gente acabou sendo vizinhas, né? E aí eu vim para abrir a escola, então fui ver ponto, fui ver padronização, treinamento, contratação. Por isso que o Fábio veio depois. Isso, porque ele ficou como gerente, ele estava de férias, voltando de férias, para dar um suporte financeiro. O meu Fábio estava fazendo mestrado em Maringá e dividia apartamento com o Fábio lá. Não acredito. É verdade. Porque aí a gente conversando, né, Rei? Aí ele falou, não, o Fábio ainda vai ficar lá, a gente tem um apartamento. O Fábio falou, opa, tô precisando de um teto lá em Maringá. Verdade, ainda deu. Sensacional. Então a gente trocou de casa, né, ali. E aí demos início à escola, então foi os primeiros teachers, né, os primeiros alunos, os primeiros pais chegando, as primeiras divulgações. E aí, final de semana eu tentava ir para lá, porque como ele trabalhava no shopping, só poderia domingo, né? Ou ele chegava de sábado à tarde, que a escola já fechou. Domingo a escola está fechada. Então, toda aquela tensão que eu tinha, não conseguia passar tudo para ele, porque senão eu ia reviver toda aquela tensão novamente, né? E aí, quando deu 6 meses, ele ia ser transferido para outra cidade. Ele ia, acho que para Campo Mourão. Eu falei,
negativo. Agora eu preciso de você, a escola está crescendo, né? Eu não vou conseguir ir com as crianças mais longe e você também não vai conseguir vir, né? Então, agora eu acho que é a hora da gente conversar, você ver lá com o seu trabalho para a gente poder se unir. E aí, graças a Deus, deu tudo certo com a Pernambucanas, né? Ele conseguiu sair e aí veio para cá. Então, tipo assim, ele pegou o bonde andando, né? Mas já foi se encaixando ali, também igual a Lu falou, aonde que ele poderia atuar. E você é chefe dele. E eu sou a chefe dele. Você é a chefe dele. Agora que nós Mas ele chegou depois, né, amiga? Chegou depois, né? Mas aqui eu sei que ela chegou depois, mas é ela que manda. Eu falo assim, Lu, amiga, tô na folha do conduta. Ô, Ju, eu falava assim, Lu, o Fábio quer assinar junto comigo os contratos, o que eu faço? Deixa não, amiga, assina só você. Mas aí deu tudo certo. E o mês que vem nós vamos fazer 5 anos de escola, né? Que legal. Muito bom. Legal. Muito bom mesmo. Show. Muito bom. Mas eu tenho muita admiração mesmo pela Rê, assim, acompanho, assim, né, o trabalho dela ali na KNN. E, assim, é uma doação mesmo, né, Rê? Porque, assim, e por mais que a gente tenha essa questão, assim, né, dos filhos, né, a gente tem que acompanhar, tem tarefa, tem época de prova, a gente tem que acompanhar, a gente tem que se desdobrar, mas eu vejo o quanto que a Rê se dedica para o negócio dela. Né, a Ju acompanha algumas coisas de alguns eventos, né, Ju, que você todo evento que eu vou, a Regina tá lá. Então, assim, ela que vai atrás, Já ela tá, que vê onde que é, o que precisa, ela é muito já vi determinada. Que tem convênio com a Toledo agora. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, fiquei sabendo disso Convênio com a também. Toledo. Então, assim, ela tem muito, né, muita pegada, assim, de negócio, e eu acho que é por isso que a KNN realmente está fazendo 5 anos, né? Pode chorar não, né, gente? Não pode chorar. Segura. Está fazendo 5 anos e com certeza ainda tem uma trajetória muito brilhante aí para né, para viver. Prazer, né? Mas eu acho que assim, o segredo realmente é nada na nossa vida vai dar certo ou vai acontecer se a gente não se doar, né, como um propósito mesmo ali de vida. Porque assim, não adianta você ficar na passividade e falar assim, mas não está dando certo. Mas não está acontecendo. Né? Mas e aí, né? O que você está se dispondo a fazer? Porque, exatamente. Porque assim, a gente às vezes, a gente já conversou algumas vezes, a gente se cobra, porque assim, a gente abre mão de alguns momentos, assim, com a família, né, com filhos, que a gente estava falando das crianças, né, de repente cursarem, porque se você for querer fazer, né, da forma tradicional, vamos dizer assim, a gente não consegue, né? A gente não consegue, a gente é uma só. Então, assim, a gente tenta, assim, eu pelo menos tento me policiar assim, eu tento ir em casa todos os dias para almoçar com eles, né, para a gente poder estar naquele momento ali junto. Né, nos finais de semana não marcar nada de trabalho, né, para poder estar ali junto, mas durante a semana é aquela pegada doida. Você não tem tempo para nada. Está almoçando com eles, mas está almoçando. E você está com a mente ali, né? Você está com a mente ali. Então, assim, é um desafio, mas que quando a gente começa a reviver essa trajetória, numas propostas igual essa de hoje, né, que faz a gente pensar, né, e voltar no tempo, eu me sinto, assim, feliz e orgulhosa de saber que tá dando certo, né, Rê? Tá dando certo e a gente tá realizada, né? Eu, atuando na área da minha formação, depois de ter ficado mais de 14 anos, né, fora, e a Rê, que não está na área, mas que traz um pouco dessa experiência toda, né, da formação para o negócio dela. Né? É interessante, né, ouvindo a história delas e hoje em sala de aula, a gente percebe o quanto a formação mudou, obviamente, e a gente entende hoje que se eu não preparar o aluno para empreender, porque quando eu falo em empreender, não é necessariamente abrir um negócio, a gente empreende na nossa carreira. Sim. Né? Nossa vida, né? Então, hoje a gente tem o TAI aqui há um tempão já, o Vitor está aqui com a gente, que é o, né, o braço direito e esquerdo do TAI. E a gente sabe o quanto essa formação diferenciada, que tem um foco, no nosso caso, na tecnologia, no empreendedorismo, na inovação, coloca profissionais diferentes no mercado, que não tinha na nossa época. Não. Então, a gente vai aprender mesmo no susto ali, em como funciona. Então, hoje não empreende
qualquer aluno, todos os alunos são preparados para isso, né? Então, o contador que vai sair daqui, se ele vai abrir o escritório, se ele vai abrir uma outra coisa, se ele vai atuar em outra área, ele está preparado para empreender. O fisioterapeuta, o administrador de empresas, o profissional de marketing. Então, a formação hoje tem essa base que a gente não teve há um tempo atrás, né? Que a gente não tinha na nossa época. Ai, muito velho. E é uma adaptação, né? Pegando o gancho que a Juliane falou, né? E é exatamente isso. Eu vejo também, conhecendo mais agora, né, da carreira de vocês, não só do pessoal, assim como o Faustão fala, né? Não só o pessoal, mas o profissional, né? E realmente essa adaptação está presente aí, né? E a gente sabe que esse profissional vai sempre estar sendo valorizado, né? Então a gente precisa realmente colocar a mão na massa. Tem muitas coisas que a experiência também vai fazer toda a diferença. Então às vezes a gente quer planejar demais, mas quando é empreender, né? Também vocês sabem mais do que eu. E tem muitas coisas que acontecem ali durante a semana que ninguém está prevendo, né? Então realmente aquela questão de gestão, de estar colocando realmente essas tech skills, digamos assim, né? Essas habilidades. A gente ia falar sobre isso, né? Nessa questão da gestão do tempo. Então, a Lu até acabou falando já um pouco o quanto a gente tem que, para quem empreende, no nosso caso, que somos mães, enfim, que existe todo um planejamento para as coisas funcionarem. Então, tem horário, tem escola, mais difícil ainda, né? Exatamente. E a pandemia, apesar das pessoas falarem assim, as pessoas não mudaram, a gente mudou muito. Sim. Então, a gente acabou olhando para aquilo que é prioridade. Então, no comecinho, antes de gravar, a gente falou isso. Eu tenho que ter prioridade. Eu não consigo fazer tudo e fazer tudo bem feito. Exatamente. Então, a gente entrega o nosso melhor, a gente está ali. E eu acho que uma coisa que eu aprendi, porque eu sofria muito no início, né, da fase da maternidade com a Luísa, porque eu sempre trabalhei muito também. E aí, sempre pouco tempo para ela, pouco tempo. E um dia uma amiga falou assim para mim, Ju, não é a quantidade de tempo, é a qualidade. Então, por exemplo, essa semana encontrei a Lu no restaurante com a filha, com o marido jantando, então é o tempo dela estar ali com eles. É 2 horinhas que você tem no dia. Ok. Falando sobre eles, né? Mas aí você está ali, ali para eles, né? Exatamente. Você se doa ali naquele momento. E eu acho assim, se permitir também, você não vai conseguir fazer tudo dentro daquela rotina, todo dia, toda semana. E tá tudo tem bem. semana tá que eu... E tá tudo bem, porque assim, tem semana que a minha funcionária, eu tenho uma funcionária em casa, mas ela faz, se tiver as coisas lá para ela fazer. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Né? Se eu não fui no mercado, não providenciei o que ela vai preparar para o almoço, não tem. E já aconteceu dela me ligar e falar assim, escuta, o que vai fazer do almoço hoje? Quer que eu vou no mercado e depois você me paga? Quer que eu trago o ovo da minha casa? Fala isso. Eu falo assim, Tati, não tem nada aí para fazer? Não também tem. Tem o Pix agora. Não tem. Aí, tipo, eu olho no relógio, já são 11 horas. Eu falei, não vai dar tempo de pedir nada para fazer. Tati, fica tranquila, eu vou passar, vou pegar alguma coisa pronta, eu vou levar pronto pra gente almoçar. Porque é o que dá para fazer naquele dia. Solucionando, né? Cada dia é um dia diferente. Não tem uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, eu não consigo fazer tudo, eu também tenho uma pessoa que trabalha comigo, e aí eu falo que a gente não precisa saber fazer tudo, a gente precisa saber onde estão as coisas. Então, saber passar e pegar uma comida legal, saber pedir. Então, por exemplo, um bolo de aniversário. Não sei fazer um bolo de aniversário, mas eu sei onde estão os melhores bolos da cidade. Exatamente. Então, não atrasar, essa questão com horário, que eu sou muito rígida com isso, com horário de almoço, né, do café e tal. Então, eu não estou lá. Ontem, por exemplo, eu cheguei aqui na Toledo, a Luísa tinha pedido pizza e eu esqueci. No tempo que eu subi até chegar à sala, o que eu fiz? iFood. Entrega, escolhe. Né? Daí uns 20 minutinhos já tinha uma mensagem do Marcelo. Chegou a pizza. Uau! Né? Eu nem avisei ele, porque ela tinha pedido e passou. Então, hoje a tecnologia nos favorece também na gestão do tempo, nas coisas que a gente faz. Então, a gente está aqui, daqui a pouco a gente já está marcando unha, a gente está não sei o quê, já pensando no seu dia de amanhã. Aí você vai pensando, tem o aniversário do amiguinho que tem que comprar o presente, aí você já... Com a glória do Senhor, você entra no Instagram, lá na bio já tem o link do WhatsApp da loja, você já entra, já pede, a pessoa já manda todas as fotos com preço, você fala assim, é esse, pode me entregar. A única coisa que não pode acontecer é que vem na agenda
mãe, mandaram o filho de camiseta verde. E aí só o seu de uniforme, todo mundo de verde. Tá, então, isso é o que eu mais me preocupo. No WhatsApp? O grupo das mães não podem, né? Relembrar. Tipo assim, eu sou daquelas que falam, mães, hoje é o dia do jaleco, não esqueça, porque eu fico morrendo de dó quando eu entendo, né? Porque acontece, mas... muitas ideias durante o dia, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, Ju. Acho que a gente está quase caminhando já para o final, né, do podcast. Sim. Mas eu queria perguntar um pouco agora da mulher no mercado de trabalho, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco também dessa visão, porque tem sim as dificuldades, né? Até mesmo pelo reconhecimento. A gente está vendo aí, lógico, melhorou muito, mas ainda falta muito a melhorar, né? Queria que vocês falassem um pouquinho aí da visão de vocês sobre o mercado de trabalho, se vocês sentem que isso tem melhorado para a mulher empreendedora, né? Que está ali na frente do negócio, em cargos de liderança principalmente, né? E eu queria que vocês falassem um pouco mais também da vivência de vocês sobre isso. Eu vou falar assim, a minha percepção, né, com relação a isso, eu realmente não sinto no meu dia a dia nenhuma dificuldade assim, né, em atuar ali por ser mulher. Em algumas situações, eu acho que a gente acaba até sendo assim, as pessoas sendo mais receptivas com a gente por ser mulher do que às vezes se fosse um homem. Né? Em algumas situações, com alguns clientes, eu sinto isso, que eles preferem tratar comigo essa abordagem, né? Do que tratar ali com o Fábio. Também o Fábio tem um perfil um pouco mais sério, né, tal. Eu sou um pouco mais divertida, assim, mais descontraída. Então, talvez por isso, né, por uma característica pessoal e não pela questão de homem ou mulher. Certo. Então, assim, eu não sinto essa dificuldade. Assim, agora, existe sim, por exemplo, assim, existem algumas situações onde as pessoas assim, acham que, no meu caso lá, né, que o Fábio sabe mais que a Lu. Entendeu? Tipo assim, ele vai conseguir me atender melhor. Vou perguntar para ele também, né? Deixa eu validar com ele. Tipo mesmo. Assim, fala comigo, mas aí fala assim, mas você pede para o Fábio me confirmar? Você pede para ele falar se realmente é para fazer dessa forma? Então, assim, tem um pouco dessa situação. Mas, assim, na maioria das situações, eu não sinto dificuldade. E eu acho que hoje, assim, tem muita abertura. E se você olhar, né, acho que agora pensar um pouco desse perfil desse cliente, que é essa validação, talvez é um cliente também mais tradicional, que vem... mais porque, antigo, assim, a contabilidade, né, as ciências contábeis tem esse perfil mais masculino do que feminino. Sim. Né? Então, essa questão do homem está relacionado com exatas, com um conhecimento específico ali da área. Então, talvez é esse perfil de um cliente um pouco mais conservador, mais tradicional, que conhece... Mas sabe o que é legal, Ju? Que ou o não, Fábio... uma coisa da minha cabeça. Não, sim, é bem pertinente. Realmente são pessoas que têm esse perfil assim, de uma geração anterior à nossa, assim. Mas o que é legal, assim, é que todas as vezes que aconteceu esse tipo de situação e que eu precisei envolvê-lo, ele valida, assim, e ele fala assim, não, mas pode falar com a Luciana. Tipo assim, o que você tiver dúvida, você pode falar com ela. Inclusive, ela sabe mais do que eu. Sim, claro. Dar uma parceria, né? Então, assim, ele sempre porque, valida. na verdade, eu vou validar com ela. Então, você vai perguntar para mim, eu vou perguntar para ela. Acho que até para mostrar que vocês estão juntos. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, teve muitas situações eu acho que ele tem validou. Uma situação de preconceito também, por não conhecerem a sua história, por não saberem da sua carreira, que você está ali por ser esposa dele. E a gente sabe que não. Sim. Né? Porque você poderia estar, né? Você contou toda a história, como você chegou, mas você não ficaria. O Fábio teria que ter outros aportes para dar conta do negócio, porque a empresa cresceu nos últimos anos. Sim. Então a gente sabe que você está ali pela sua competência. Inclusive, eu fiz questão de dizer o quão valorizada você era, né, na sua carreira, prêmios que você ganhou, que foi uma escolha. Você escolheu a maternidade, escolheu mudar naquele momento ali. Mas o preconceito sempre vem. Ela está porque é a esposa dele, ela conseguiu essa vaga porque é o pai, principalmente em empresas familiares, né? Então, a gente vê o aluno que está aqui na graduação, quanto que ele sofre muitas vezes para falar,
mas seu negócio, você vai sair daqui, seu negócio já está pronto. Uhum. E não é assim, né? é a história do pai, é a história da mãe. Então, buscar e reconstruir todos esses processos, né, dessa família não é nada fácil. Em momentos não tem nada de facilidade, né? aí. E é em momentos diferentes, né? Porque o pai construiu uma história num momento, legado, né, em um momento passado, né, com desafios, com outros desafios, né? E a gente, a cada dia são desafios novos, é o que a gente estava falando, né? Você começa uma semana com um planejamento, daqui a pouco aconteceu mais um monte de coisa e você já tem que se readaptar ali e dar sequência no seu negócio. Então, é um desafio diário. Então, assim, uma geração que vai assumir, né, uma empresa ali, né, tradicional ali, essa pessoa ela vai passar por um momento ali de desafios e de adaptação, de construção. Como o pai ou o avô teve no passado, né? Mas num momento diferente. Rei, como que você vê? Porque assim, eu vejo no caso da educação, a cara da educação já é mais feminina, né? Então, assim, a escola e é perfil da mulher estar à frente desse negócio e tal. Mas sofre também? Você sente preconceito no empreender, nessa questão que o Tarcísio traz? Sim, porque quando nós abrimos aqui, eu que estava à frente, né? Então, por mais que eu voltasse para Prudente, onde eu nasci, né? Fiz a faculdade, tinha um pouco da experiência, eu fiquei fora e tive que me realinhar com outras pessoas, reconectar, né? E aí, eu não era da área comercial, né? Então, eu falava assim, eu vou cuidar da contabilidade, do financeiro, né? Vai você para o comercial, que você é de loja. Os bastidores, né? Só que não, né? Só que não. Eu tive que assumir a parte comercial, tive que assumir a parte pedagógica ali, não tanto dar aulas, porque tem cada um no seu quadrado, né, Lu? Tem os teachers, mas tem a equipe, da gestão tem os da alunos. equipe. Exato. E aí, quando eu tive que colocar a KNN no mercado para se apresentar, aonde eu vou, com quem eu vou falar? Então, fala pro dono da escola me ligar, ou fala para ele mandar alguma coisa por e-mail. Não, eu sou a dona da escola, né? Então, no começo, eu tinha até medo assim, de falar, né? Não, sou eu. Mas é uma franquia? Então, quem que é o franqueado aqui da cidade? Qual que é o sobrenome? Né? Então, tanto mulher quanto homem, tem até sou eu mesmo. Tem a história do sobrenome. Mas vocês já saíram na revista, ou isso, ou, né? Então, mesmo, tem assim, um pouco da cultura da cidade também, né? Então, eu tive que quebrar. Que num outro lugar jamais te fariam esse tipo de pergunta. Exatamente. Né? Por exemplo, São Paulo, que você vem, ninguém vai falar qual que é seu sobrenome. Vai falar, por favor, né? Então, meu sobrenome é Trindade. Tá, e aí? E aí, né? E, então, assim, aí quando eu fui procurar a questão assim, de empreendedorismo, eu quero me envolver com os grupos, né, da cidade. E aí eu lembro que tinha um grupo masculino, né? E aí eu falei assim, eu vou lá, eu amo essa cidade, quero trazer o melhor para nossa cidade. Se é eles que estão aqui representando, né, a cidade, a economia, eu quero ir. Estaria esperando até hoje, né? Porque, então quem é o responsável? Tal? Eu sou esperando o convite até hoje. Pela escola, eu quero empreender, eu quero aprender junto com vocês. Mas, peraí, só pensar no verbo aqui. Tinha o grupo, né? Tinha, passado, né? Não sei, só sei que eu tenho um grupo das tops agora. A gente tem um grupo de 200 mulheres agora. 200 mulheres empreendedoras maravilhosas, que a gente troca experiência profissional, pessoal, né? Se o outro grupo existe, a gente não sabe. Deixa no gelo, né? Exatamente. Então, assim, teria essa questão. Tarcísio vai fundar um grupo novo. Eu tô. Você tá querendo entrar nesse. Eu acho que eu vou pra esse daí. Ele vai apoiar a gente. Eu vou, com certeza. Vai fazer o nosso marketing. Sem dúvida. Então, assim, por ter essa característica pessoal de proatividade, né, de comunicativa, né, eu estou aqui para apresentar a minha escola, né, a metodologia, tudo. Então, é um convite. Não quero tirar o lugar de ninguém, né? Não quero entrar na frente de ninguém. Só estou imprudente, né, e quero fazer a diferença para quem precisar aqui. Então, eu tenho o propósito de conectar as pessoas com o mundo, conectar com os pais que levam, né, precisam levar e buscar as crianças para eles não ficarem sem essa oportunidade. Então, né, é para isso que a gente está aqui. E hoje, graças a Deus, a gente tem bastante parcerias, né, inclusive com Wesley da OAB, que nos abraçou. Faz 4 anos que a gente já tem a parceria com eles lá, em todos os eventos, a gente está junto. E isso ele
comprou a briga comigo sem ter visto a escola. Entendi. Se era uma portinha, se era grande, se era pequena, né? Então, pelo carisma, pelo que eu falei para ele, né? Pelo que ele acreditou. Mas veja bem, amiga, mim, você foi. Eu fui. Né? Exato. Você foi. Ninguém foi lá bater na sua porta e te oferecer uma parceria. Todas as parcerias que você firmou até hoje é porque você foi. Exatamente. Então, assim, a diferença está nisso. Até na iniciativa. Fazer acontecer, mesmo. Né? Eu acho que você já pode contratar a Lu como sua coach. Eu acho. Eu só acho. Gente, e sabe o que eu penso? Eu falo para ela várias vezes, né, Lu? Eu super admiro. Pessoal, profissionalmente, às vezes eu falo, Lu, posso trabalhar com você, né? Ou vai lá, amiga. A gente não consegue tomar um café, né, na nossa correria, mas assim, a gente tem uma admiração ali que é incrível. Eu acho legal esse negócio de grupo de homens ou grupo de mulheres, porque assim, né, na minha crença, na minha cultura, na minha criação, eu não vejo essa questão de grupo de mulheres como aquela situação assim, totalmente assim, só do empoderamento ou só de uma posição acima dos homens. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É uma questão assim, realmente, de mostrar que existe uma igualdade assim, de questões de capacidade, que pode ser igual na questão de capacidade profissional, né, de desenvolver alguma coisa. E eu acho que assim, a gente ainda tem uma vantagenzinha às vezes assim, porque o homem é um pouco mais assim, não consegue fazer muitas coisas, né, ao mesmo tempo, né? É uma caixinha por vez. Mulher já tem uma coisa mais dinâmica. Dirige, fala no celular, passa rímel. Troca o sapato. Exatamente. Então, assim, é mais nesse sentido, né? Não é na questão de excluir, de falar assim, não, a gente... Não é nesse sentido. A gente brinca, né? Igual eu falei, o grupo não existe. Eu nem conheço o grupo, nem sei quem são. Não, isso faz, 4, 5 anos mas assim, atrás. até a ideia do podcast aqui é exatamente mostrar o que a gente pode fazer. Não, e também porque as escolhas que empreendedoras, empresárias que também estavam tímidas, né? Fazendo as coisas mais ali, não, nós podemos. E eu acho que foi o movimento da pandemia também, porque aí tudo fechado. Exato. Como que eu vendo as minhas coisas? Então, a gente precisa se juntar, a gente precisa tirar foto e ir para a internet, que é essa a ideia do projeto, e dizer, olha, eu estou aqui. Então, tem lá a pessoa que faz laço em casa, que faz comida, que faz bolo, ou que tem um restaurante, que tem uma escola, que tem um escritório, e eu acho legal do grupo, uma médica, uma dentista. Que não é um grupo elitizado, assim, né? São pessoas que realmente... ralam ali, né? Tipo assim, que estão no negócio mesmo, que fazem e acontece. Então, assim, não é um grupo elitizado. Eu acho isso muito legal. Quando me apresentaram o grupo das tops, assim, eu fui, né, conhecer quem eram as pessoas que participavam ali. E eu falei assim, nossa, que bacana, né? Tipo assim, que iniciativa legal, assim, de incentivo realmente para essas mulheres, né? Que se doam ali para né, se dedicar a um negócio. E é um espaço, a Regina sabe, né? Regina, como eu falei, ela está em todos os eventos, todos os lugares, a gente vê a KNN ali. A Regina, ela sabe o quanto é um espaço de network, né? É um espaço de você falar do seu negócio, de você conhecer outras pessoas, de você comprar. Eu estava contando para vocês, a gente queria umas taças para o podcast. Então, eu já vim conversando com alguém que é ali do grupo, que é ali senão eu tenho que entrar, pesquisar, enfim. A gente se apoia, né? Mas também não é com aquele objetivo de você entrar e já faturar. Né? Não, é um processo. É um processo. Então, primeiro, a conquista ali da amizade, da mesma dor que a gente tem, né, com outras, mas também uma indicação, né, do que você precisa para a gente se fortalecer. Exato, então, a gente precisa fortalecer esses relacionamentos, né? Sim. Bom, e aí, mais uma perguntinha para fechar? Dá tempo? Eu acho que dá mais uma pergunta para a gente fechar, né? A gente está vendo, pegando esse gancho que a Juliane falou também da pandemia, né? A gente teve que ressignificar muitas coisas, né? Então a gente passou aí por momentos delicados, enfim, isso também vai refletir tanto na família e também como profissionais, né? Queria que vocês dessem então uma mensagem, pensando um pouco aí para maneiras, né, de como ressignificar, né? Então assim, seja a mulher em si, vocês aí no papel de liderança, seja mulher também na família, seja mulher como parte também da organização, né? Igual vocês falaram, ninguém é melhor do que ninguém, então a gente está para contribuir. Queria que vocês dessem uma mensagem. Começar agora pela Luciana, depois
pela Regina. Mas, gente, esse papo tá demais. A gente ficaria aqui na Juliene até a noite. E é rápido, gostei. Elas estavam nervosas. Ai, como que é? A gente tem um roteirinho, mas tudo a gente certo, não segue, né? a gente nem gosta de falar, né, Rê? Verdade. A gente vai batendo A gente nem gosta de falar. Eu vejo, assim, que a pandemia, ela acabou trazendo de uma forma, assim, mais na força, assim, essa situação, né? Da gente realmente se ressignificar e se moldar a uma nova situação, né? Porque, assim, por mais que o meu negócio contábil, eu não senti, assim, essa ação direta da pandemia, vamos dizer assim, porque assim, a gente continuou, né, conseguindo trabalhar e tudo, mesmo às vezes de portas fechadas, mas assim, atingiu a gente em todos os âmbitos da nossa vida, né? Exato. Nas nossas relações sociais, a gente que tem os filhos, você ter que mostrar para eles que não dava mais para ir para o shopping, que não dava mais, né, para passear, que tinha que ficar tempos ali, às vezes sem ver o vô e a avó, sem se encontrar em família. Então, assim, um desafio muito grande. E a gente que tem ali outras empresas, né, envolvidas, a gente teve a situação, né, Rê, que nem as escolas que, né, tiveram que fechar as portas por um período, comércio, empresas do shopping. Então, assim, você vai ouvindo muitas histórias, é muito pesado, né? Muito pesado. E aí, eu penso assim, que a gente tem que, hoje, né, que a gente passou por uma situação assim, e a gente conseguiu tirar a cabeça da água e respirar, eu vejo que, assim, são desafios. A gente não tem controle sobre o mundo, né? Vão acontecer situações que fogem do nosso controle. Exatamente. E a gente tem que conseguir ter a sabedoria de lidar com a situação. Porque, assim, se você se desesperar, a situação piora, né? Afogar, né? Então, assim, graças a Deus, assim, eu tenho, assim, uma questão de espiritualidade, assim, que é muito presente para mim, para minha família. Então, assim, para mim, eu acho que a espiritualidade aumentou muito com esses momentos todos de sofrimento, né, da gente sofrer a dor do outro também. Então, assim, isso fortaleceu muito espiritualmente. E eu acho que isso dá um gás, né, dá um sustento ali para a gente poder olhar para frente e falar assim, não, Senhor, eu tenho mais um dia aqui. Então, eu vou fazer o meu melhor. Minha família está aqui, vou me doar, tá todo mundo bem. Exatamente, né, eu vou me doar no que eu puder. Porque o Senhor está me dando uma oportunidade, enquanto eu estou vendo tantos outros aí, né, perdendo essa oportunidade. Então, assim, para mim, eu acho que são situações que realmente têm algum propósito e a gente não tem controle sobre isso, mas que traz um crescimento, né, para a gente como pessoa, como mãe, como mulher, a gente acaba se fortalecendo, né? Com certeza, muito bom, exatamente. E aí a gente tem que ser muito grato, né, pelas oportunidades, assim, de realmente saber olhar para trás agora e ver, né, tudo que passou e a gente, né, poder estar aqui. Exatamente, né? Exatamente, 2 anos. Compartilhando uma história, contando. Exatamente. Então, de uma trajetória de carreira. E não para, né, gente? Aí agora a gente tem uma guerra. Não. Desafios, então, assim, os desafios são constantes e eu acho que a gente tem que ter essa consciência de todos os dias acordar e agradecer e se propor a fazer o seu melhor ali naquele dia. Eu tenho isso que eu tenho para hoje, né? Então vamos lá. Exatamente. É meio que por aí. E a gente poder olhar assim dessa pandemia, dessas situações, a gente tentar ver de uma certa forma ali o lado bom, né? Do lado ruim ali. Teve as perdas, mas igual a Lu falou, a gente não tem o controle, né? Tudo o que acontece era para ser. Então, a gente conseguir ver o copo, né, meio cheio, meio vazio ali, ter aquela visão de que ele está cheio, né? E aí conseguir tirar os pontos positivos dessas situações, poder se fortalecer ali, né, através da espiritualidade, da família, um dia a mais que você abrir o olho, né? Exatamente. E ir para cima, porque se você for sentar e lamentar, as coisas não vão acontecer. Acontecem. Então, assim, depois, né, a gente achava que não ia conseguir ficar 15 dias fechado quando veio a primeira, né? Falou, olha, fecha 15 dias. Falei, não, é impossível 15 dias, né? Nós também, imagina. Como que eu vou dar aula para um computador? Mas primeiro era fecha tudo, né? Então, tipo assim, não tinha nem nada de online, como que ia ser? Só
Só fecha. Só fecha. E aí nós ficamos 15 dias em casa. E aí eu lembrei que eu saí um dia na rua, parecia aquele filme, né, de terror ali, de máscara, de não sei o que, a cidade meio vazia, umas portas fechadas. Pareciam uns fantasmas. Depois você não sabia se aquelas portas estavam fechadas por enquanto, ou que elas iam abrir amanhã, ou se tinham realmente fechado. E aí você via empresas, né, no mercado, na cidade, há anos, que não iam abrir mais. E falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Proteja, dê forças, porque é só que a gente... Saúde, para a gente conseguir passar por isso. Exato. E estamos vencendo, graças a Deus, né? Com certeza. Não terminou, acho que mostra estamos aqui belos, de máscara. Estão vendo aí. Mas sempre assim, é acreditar que é possível, né? É acreditar que... Tem uma frase que minha equipe fala lá, um passo à frente, você já não está mais atrás, né? Exatamente. Então, é isso que a gente tem que ver todos os dias. E tem uma frase que a gente usa lá na KNN, que é Live the road, love the journey. Então, viva a estrada, mas principalmente amar a jornada. Né? Então, você não está aqui à toa, né? Tem o seu propósito e a gente fazer cada dia o seu melhor. Sensacional. Muito bom. Sensacional. Bom, deixar um aviso aí, um recado para quem precisar fazer o imposto de renda. Temos aqui conduta para estudar, voltar a estudar agora, a partir dos 4 anos, KNN. Conta aí, Rê, quais são os idiomas. São vários idiomas, tem várias coisas. A gente nem sabia de tudo, né? Bom, lá na KNN nós temos 4 idiomas. Inglês a partir de 4 anos, o espanhol a partir de 8 e o francês e o alemão a partir de 14, 15 anos. E o legal é que é focado na conversação, não mistura as idades nem o nível do idioma, né? E fora o transporte para crianças de 4 a 14 anos. Nossa, muito legal. Então, sensacional. Faça uma aula experimental. Para nós. Eu tenho... No preço que está o combustível, assim, né, amiga? Hoje não, já vai dormindo, né? Pra chegar na escola. Eu tenho uma turminha lá da terceira idade, né? Elas têm 60 anos. Eu também não quero, hein? E elas querem... Não, eu tô falando assim, que elas querem para viajar, para fazer o chá da tarde, né? Mas elas falam assim, a gente pode dar uma voltinha de van? Que bonitinha. Sensacional. Então, é bem bacana, bem especial mesmo. E que legal, né? Pessoas nessa idade buscando, né, um conhecimento num idioma novo. Inclusive, elas que eram legal. professoras da Toledo, de serviço sei, social. Que legal. E o bacana é que... Eu só não posso fazer parte por conta da idade. A sua não outra faixa Mas eu vou montar um outro grupo. Perfeito. De mulheres, né, Lu? É isso aí. E o legal é que uma foi lá para conhecer, gostou e falou, ok, nós vamos fazer, agora as minhas amigas vão vir só para fazer a matrícula. Então chegava uma lá e falava assim, eu sou a fulana, vim fazer a minha matrícula. Eu vou contar para elas que elas foram classificadas no grupo da terceira idade. Eu vou contar porque está gravado. Eu espero que elas não ouçam. Meninas, amo vocês. Vou mandar o link do podcast. Manda o link. Não, vai que você perde as alunas. Não perco não, que é parceria. Né? 2 elas anos já incríveis. Não é à toa, assim, né? Elas são incríveis e sempre vejo elas postando. Elas fizeram rematrícula, então isso é um ótimo sinal. Que legal. Ótimo, sensacional. Maravilhoso. Bom, acho que era isso, né? Isso. Então, assim, com certeza, eu queria, em nome da Toledo Prudente, Centro Universitário, né? Principalmente dos cursos de negócios nos quais nós estamos aqui, né? Eu e a professora Juliane, agradecer essa tarde maravilhosa com esses 2 ícones aqui, essas 2 mulheres que realmente fazem e acontecem, né? E que a gente já admirava, né, Juliane? Exatamente. E agora muito mais, né? Então, eu queria passar, né, a palavra para a Juliane para fazer as considerações finais. Agradecer a disponibilidade do tempo. No meio da tarde nós estamos aqui. Sei que vocês deixaram as atividades para estarem aqui conosco e entregaram melhor, entregaram muito. Parece que é pouco tempo, mas é muito conteúdo, então eu tenho certeza que vai agregar valor para os nossos alunos, para as pessoas que vão ouvir, para todo mundo que a gente vai disponibilizar logo, Spotify, YouTube, né, Vitor? Daqui uns dias a gente já disponibiliza os links para que vocês possam também compartilhar e deixar gravada a história de vocês. Com certeza. Que, obviamente, muitas pessoas vão poder se inspirar. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado, meninas. Não, a gente que agradece. Foi maravilhoso, né, assim, reviver, né, essa história nossa e poder compartilhar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade também, né, da gente poder estar aqui e fortalecer, né, esses propósitos, né, para que outras pessoas também se sintam motivadas,
né? Ou a empreender, ou a atuar na sua área de formação. A gente é capaz de tudo que a gente se propõe realmente ali a fazer. E eu agradeço muito a oportunidade. Não, e assim, quem tem que agradecer são os Fábios, né? Exato, exato. Liberaram a gente, né, amiga? Não, então eles têm que agradecer, porque eles vieram para Toledo fazer uma graduação. Você vê. E aí encontraram quem? As duas. O amor da vida. Casaram, estão aí há 24 anos com as duas, né? Cada um com a sua, sensacional. obviamente. Mas você vem estudar, você vem buscar o quê? Um diploma, uma graduação, uma formação, uma pós-graduação, de repente você encontra a sua família, seu futuro, seu negócio. Exatamente. Não é mesmo? Sensacional. Então, parabéns aos Fábios aí que tiveram, né? É verdade. Eu agradeço também pelo convite, muito especial, quando a Ju comentou sobre o projeto. Fiquei muito emocionada e principalmente, né, por voltar para Toledo. Nosso quadro, né, Lu, ainda está ali. Nós vamos tirar uma foto. E assim, o que eu puder ajudar, contribuir, contem comigo. Porque Toledo está no meu coração também, né? KNN Parceria KNN agora. Parceria, excelente. O Tarcísio vai te convidar para contar todas as estratégias de marketing, vamos como é que pensar funciona em uma coisas franquia, novas. né, Tarcísio? Nossa, super bacana, contar né? para os alunos como que é com certeza. feito, né? Sim, incrível. A autonomia que vocês têm, até onde vocês conseguem ir, acho que isso é muito legal. O da KNN foi justamente por ter um modelo de negócio, mas é muito aberto a várias criatividades que tem essa autonomia para a gente poder fazer. Então, foi o que também proporcionou pela escolha, né? Não é engessado. Exatamente. Se deixar, a gente vai ficar aqui. Pronto. A gente vai ficar aqui até o próximo. Gente do céu. Olha, abração, meninas. Muito obrigada. Obrigada, viu? Foi ótimo. ótimo. Maravilhoso. Bye, bye. Tchau, tchau. A Débora chegou. Chegou? Ela deu um tchauzinho. Você vai gravar hoje com ela? Vamos. A gente vai tentar gravar.